Taylor Caldwell. Médico de homens e de almas. Segunda parte. Capítulo 17. É uma pena, meu bom Lucano, disse Ruston-G, o licenciado em letras, que estejas firmemente decidido a ser médico, pois és artista de imenso mérito. Ruston-G, curador do Museu de Arte na Universidade de Alexandria, era homem erudito, vindo da Índia. Seus gostos eram universais, delicados e perceptíveis. Homem pequeno, gracioso, sinuoso, curiosamente aparentando deformidade. Tinha rosto moreno e olhos de estranha palidez, bem como sorriso sutil. Para Ruston-G, um homem que não produzisse arte ou não estivesse envolvido com a arte era um homem incompleto. Como a maior parte dos hindus, a arte, para ele, não se separava da religião. Ensinara também o sânscrito a Lucano. Como Brahmane, pertenço à casta exclusiva dos sacerdotes. E nosso voto é preservar a nossa velha língua. Olhou para Lucano com dignidade por um momento, depois apanhou 2 pequenos retângulos de madeira, no qual Lucano pintara retratos. Franziu delicadamente as sobrancelhas. Lucano recebera um pedido do professor para permanecer ali quando os outros alunos se fossem. Mestre, disse o jovem, eu sou um médico, desde que nasci. Não posso conceber para mim nada a não ser a medicina. Ruston-G fez um sinal afirmativo com a cabeça e suspirou. O que foi ordenado durante o karma deve ser realizado. É provável que isso seja um outro aspecto do teu karma, a transmissão de tua alma precisando completar as necessidades de teu espírito. Gosto muitas vezes de fazer trabalho especulativo sobre os pecados que cometeste contra teu próximo durante um karma prévio e que agora deves expiar, salvando-o da dor e da morte. Lucano sorriu involuntariamente, rompendo a rigidez habitual e mostrando a juventude de suas feições. Em seguida, ficou novamente sombrio. Jamais discutia com Ruston-G sobre religião ou entabulava conversa com ele a esse respeito. Reservava isso para José Ben Gamliel, que lhe ensinava religião. Era compassivo, ao contrário do hindu, que não tinha compaixão verdadeira, pois acreditava que a sorte terrena do homem era determinada antes de infinitos renascimentos e deveria ser recebida sem protestos. Ainda assim, Ruston-G jamais mataria a mais detestável mosca ou inseto, receoso de interferir com seu próprio e determinado karma. Homem, mosquito ou rato eram todos a mesma coisa para o hindu, movendo-se lentamente através de penosos renascimentos para chegarem ao ser e depois irem ao nirvana, não recebendo nem pedindo no caminho a piedade humana, pois eram o que eles próprios haviam formado, sem o auxílio nem condenação dos deuses, através de ciclos de tempo, através de ciclos de existências. Lucano considerava de certa forma fascinante os vastos encadeamentos da religião brahmanista. Pareciam explicar, em grande parte, as agonias da vida, suas misteriosas calamidades, sua aparente anarquia. Que tal se os miseráveis doentes das prisões e das enfermarias, sofrendo torturas, aparentemente imerecidas, estivessem apenas expiando antigos crimes e desajustamentos espirituais? E, ao expiá-los, estivessem subindo para melhores condições de vida? Discutira isso com José Ben Gamliel. Então o judeu dissera: não, temos a considerar a ilimitada harmonia da natureza, que é um reflexo de Deus,
suas leis precisas, jamais desviadas, sua exatidão. Deus é a lei, e a lei é perfeita e imutável. Considera os 10 mandamentos. A lei. O fato de romper a lei traz sofrimentos ao homem, sofrimentos intensos, físicos, espirituais, às vezes as duas formas. E obedecer à lei traz amor e justiça, de forma que, se ele tiver dor mortal, terá sustentáculo espiritual, e isso prova, sem dúvida, que a perfeição não está além dele, mas dentro de seu alcance. Por que então os contínuos renascimentos? Não. A expiação é de forma espiritual, um reino de expectativa, onde a alma pode limpar-se e purificar-se. Lucano não acreditava em José ben Gamaliel, como não acreditava em Hunstrungi, pelo simples fato de que, embora não pudesse rejeitar a existência de Deus, não acreditava na imortalidade do homem. Convencido tanto da morte física quanto da morte espiritual, jamais deixava de se sentir tomado da mais terrível cólera contra Deus. Hunstrungi dizia agora: estes retratos são rostos de homens que pintastes nas enfermarias ou nas prisões, faces moribundas. Que colorido extraordinariamente apaixonado, quase vívido demais, quase amedrontador demais em sua crueza. Alguns diriam que tal colorido não é a verdadeira realidade, mas expressam apenas a emoção que vem de tua própria alma. Há qualquer coisa de deformado nestas feições também, que não vem do que realmente existe, mas também de tua emoção pessoal. Esta agonia, esta angústia imensa, esta fantasmagoria atormentada, estas linhas torcidas que se destacam de tal maneira que sentimos poder tocá-las e encontrá-las em relevo, como uma excrescência. O suor nas frontes e nas faces parece vividamente úmido e espera-se ver rolar as gotas. Os olhos dilatados de sofrimento têm sangue latejante, e não me surpreenderia vê-los voltarem-se para mim em desespero e súplica, implorando consolo. Os outros professores estão horrorizados com as tuas pinturas, mas eu não. Ah, Lucano, tu pertences à Índia, e sinto que em vários de teus karmas tu ali viveste, pois só os hindus pintam assim. E são uma afronta para os moderados gregos, que preferem a beleza olímpica e a harmonia, à realidade. Preferem esculpir estátuas de seus deuses e colori-las para além das cores naturais dos homens. Ainda assim, Zeuxis pintou um cacho de uvas tão realista, dizem, que vários pássaros entraram como flechas na sala da exposição para debicá-las. Olhou pensativamente para Lucano e prosseguiu: tens certeza de que não te inclinas mais para a arte do que para a medicina? Tenho, professor. Sou médico. Lucano foi para a enfermaria, embora, tendo já passado 2 horas ali, naquela manhã, muito cedo, não tivesse de voltar naquele dia. Ali havia também um médico hindu, mas era budista, e se esforçava por aliviar a tortura, de forma que a alma pudesse ficar em contemplação pacífica. Havia também um médico judeu que tinha as mãos mais delicadas e a mais profunda piedade por todos os que sofriam. Havia ainda um grego e um egípcio, e mesmo um romano interessado em epidemiologia, que era a sua especialidade. Lucano de há muito observara que em Alexandria os professores não tinham arrogância a propósito de suas raças individuais, suas famílias ou ambientes. Nem mesmo o romano jamais declarava orgulhosamente: sou um romano. A humanidade, a fraternidade, a animada troca de conhecimentos entre os professores, a aceitação mútua e sua reverência uns pelos outros foram, de início, uma revelação para o jovem grego. Tratava-se de uma fraternidade dedicada à verdade e ao esclarecimento. A verdade e o partilhar dela eram tudo. Viram Lucano entrar,
e o receberam com sorrisos afetuosos, sabendo que para ele a medicina era a arte divina, acima de todas as artes, e conhecendo-lhe a dedicação. Mas só o judeu podia entender sua obstinada preocupação pessoal com a dor e a morte. Para os outros, ele parecia um estudioso como eles próprios, academicamente interessado nos aspectos da doença e impelido por desejo de pesquisa, por amor apenas à própria pesquisa. Para eles, a morte era somente um dos seus malogros, o malogro derradeiro, e excitavam-se com aquilo desinteressadamente, discutindo-a sem cessar. Faziam experiências por amor à experiência em si. A enfermaria limpa e branca tinha 10 camas. Ali vinham os que estavam irremediavelmente enfermos e eram trazidos das prisões e dos bairros miseráveis de Alexandria. Também vinham os enfermos crônicos, os desesperadamente atingidos. Como todos aqueles doentes eram escravos ou destituídos de tudo, as experiências feitas com eles, às vezes impiedosas, muito frequentemente não tinham de forma alguma relação imediata com a sua moléstia. Isso Lucano considerava odioso e intolerável, e nisso também ainda era apenas o professor judeu que o compreendia. Os outros riam bondosamente de Lucano. Não é justificável que um homem morra para que multidões de outros se possam salvar? Perguntavam-lhe, e ele respondia, enquanto o professor judeu ouvia em silêncio. Não, um homem é tão importante quanto a massa, e talvez ainda mais. Essa atitude estranha não diminuía a afeição e o respeito que lhe votavam os médicos. Mas quando Lucano se lamentava a propósito de uma doença mortal e trabalhava e suava para aliviar as dores e salvar o paciente, todos, menos o judeu, ficavam perplexos. A verdade, o conhecimento, eis o objetivo da medicina. A morte era o fadário de todos os homens, a dor também. Sim, os homens devem morrer, dizia Lucano amargurado, mas não é dever nosso nos preocuparmos grandemente com a dor, mesmo com a dor de um escravo? Ele não faria experiências apenas pela própria experiência. Tratava a enfermidade, pois, para ele, tanto quanto para Keptá, a enfermidade era o homem. Para além da enfermaria, ficava o necrotério, onde corpos de escravos e de abandonados, que morriam na enfermaria ou nas prisões, eram dissecados. As leis do Egito, ao contrário das leis da Grécia e de Roma, permitiam tais dissecações, pois os escravos e os pobres eram vistos como desprovidos de alma, e o Egito não era particularmente obcecado pela carne, a não ser que se tratasse de carne régia ou aristocrática. O médico hindu e seus assistentes tinham ensinado a Lucano a arte da vacinação contra a varíola. Ele permitia que o vacinassem muitas e muitas vezes e vacinava os pacientes. Tu és excessivamente zeloso, diziam-lhe os professores em afetuosa zombaria. Experiências só em ti. Ele não é excessivamente zeloso, dizia o professor judeu. Só deseja ajudar o paciente que se pode recuperar da doença atual e evitar a varíola para o futuro. Mas ele jamais operaria o olho das nossas vítimas, por exemplo, se esse olho não estivesse doente, nem injetaria em um paciente outra doença, fosse remédio ou veneno, apenas para observar o resultado, para saber por que o paciente não pode resistir. Ele aliviará a dor e dará todo o tratamento que acredita capaz de aliviar a dor ou aquela particular doença, mas não infligirá dor ou doença em nome da pesquisa. O professor egípcio e seus assistentes tratavam dos olhos, do coração e de vários órgãos separadamente, e Lucano resistia contra essa ideia de especialização. Se o fígado está doente, protestava ele, então o homem todo está doente,
pois suas toxinas alcançam o sangue, os olhos, o coração, o estômago, os intestinos, a pele. E o mesmo se dá com as úlceras, degenerescências e todas as outras doenças. Não é apenas o peritônio que está inflamado, é o corpo inteiro que está inflamado por solidariedade. O câncer é doença do homem inteiro, não apenas da parte que está atacada. Se um homem tem artrite, não deve tê-la apenas no ombro, no joelho, no tornozelo, nos artérios ou nas mãos. Tem-na universalmente. Os médicos egípcios divertiam-se, exceto o judeu, que concordava. E o judeu falou particularmente com Lucano. A doença não é apenas o homem inteiro, mas também a sua alma. Um espírito doente cria um corpo doente, ou um corpo doente cria uma alma doente. Não só a carne e sua doença devem ser tratados, mas também a mente. É muito possível, embora não esteja provado, que todas as doenças, mesmo as epidêmicas, originem-se em alguma câmara secreta da alma. Os pacientes não eram, para Lucano, escravos, destituídos ou criminosos. Eram homens que deveriam ser auxiliados para combater a inexorável ira de Deus contra eles mesmos. Seus sofrimentos atormentavam-no pessoalmente. Tratando um homem com uma doença cardíaca, sentia arrepios doloridos em seu próprio coração. A artrite que retorcia e aleijava as juntas de um sofredor, muito frequentemente pungia em suas próprias juntas. Sentia realmente o câncer devorar sua própria carne sadia quando tratava de um canceroso. Um tumor no cérebro de um escravo dava-lhe latejantes dores de cabeça. Era como se a doença lhe mandasse filamentos vindos do paciente, e esses filamentos o emaranhavam em seus sintomas e agonias. O professor egípcio e seus assistentes usavam com frequência a magia no tratamento de seus pacientes da enfermaria. Aquilo provocava a hilaridade amistosa entre os eruditos professores gregos e romanos, que havia muito perderam suas crenças nacionais no valor dos amuletos e encantamentos ou ritos. Mas o professor judeu ensinara a Lucano que, já que a alma está tão doente quanto o corpo, esse corpo pode ser curado frequentemente através de mistérios, e como a doença do corpo humano pode bem originar-se na mente, aquela mente pode ser convencida pela taumaturgia de que está curada, e em consequência, muitas vezes, o próprio corpo se cura, e acrescentara: esses egípcios não estão assim tão errados quanto os demais acreditam. Repara que quando pões tua mão suavemente e com uma espécie de vigorosa resistência sobre um paciente, os egípcios se tornam inexcedivelmente interessados, embora os outros pilheriem contigo. Porque os egípcios descobriram, através da observação, que tens um misterioso poder curador. Os outros são nacionalistas, acreditando apenas em poções e na cirurgia. Os gregos, entretanto, como observaste, não são da escola de Sínidos, que tratava apenas o órgão atingido. Eles acreditam também, como nós, que o doente é parte de sua estrutura. Exatamente naquele momento, Lucano estava particularmente interessado num homem que sofria de uma doença do cérebro, então frustradora. Alguns dos cirurgiões haviam sugerido um tumor. Não era comum terem a oportunidade de estudar um cérebro vivo. Lucano suspeitava que eles realmente não acreditavam que o homem tivesse tal tumor. Agora completara seus estudos e era médico. Podia, portanto, protestar, o que não lhe fora permitido enquanto estudante. Além disso, o paciente era do judeu e, depois de o ter ouvido, Lucano não deixara que seus colegas interviessem com suas serras, brocas e trépanos ansiosos.
O homem era um escravo, enviado por seu dono à prisão por um roubo insignificante. De acordo com a lei, poderia tê-lo mandado executar, e realmente ele estava condenado à morte. O dono fora persuadido a mandá-lo para a prisão. Dentro dos últimos dias, o professor judeu comprara a pobre criatura e dera-o a Lucano como paciente. Se o curares, Lucano, será teu. Se eu o curar, respondera Lucano, comprá-lo-ei de ti e o libertarei. Então dou-te como um presente e poderás libertá-lo pessoalmente. Bem me lembro que os judeus foram escravos no Egito. Lucano dirigiu-se imediatamente ao leito do homem, e os médicos egípcios reuniram-se em torno para observar. O nome do escravo era Odílio, homem de origem racial obscura, como acontecia com muitos dos escravos no Egito. Tinha rosto delgado e aquilino, olhos fundos, ardentes e escuros, corpo emaciado e alto, com bonitas mãos inquietas e pés longos e delicados. Devia ter mais ou menos 22 anos. Olhou suplicante para Lucano, em silêncio, mas suas mãos ergueram-se um pouco, como que em oração. Lucano puxou um banquinho para junto do leito e olhou para o escravo, com ansiosa piedade. Desenrolou um papiro e, de novo, tomou conhecimento dos sintomas do homem. Não havia dor premente e contínua, como num tumor. Não havia sinais de paralisia, ainda. As íris não se mostravam turvas ou escurecidas. Faculdades e sentidos estavam inalterados. Mas o homem agonizava. Controlava-se muito, mas com frequência gritava, angustiado, apertando a cabeça com as mãos. Sua pressão arterial era descontrolada. Às vezes, o coração sacudia-se e saltava, embora nada houvesse de organicamente lesado nele. Outras vezes, todo o seu corpo era convulsionado por espasmos. Depois de tomar sedativo, os espasmos cediam rapidamente e um aspecto de profundo alívio surgia no rosto sonolento, aspecto muito comovente e tocante para Lucano. Não havia mais sinais físicos de doença em qualquer de seus órgãos. Sua pele, se bem que frequentemente lívida ou manchada e trêmula, era sadia. Mas as dores de cabeça, segundo dissera o doente a Lucano, em tom lamentoso, variavam em intensidade e forma, mas estavam sempre presentes. Os outros professores médicos chegaram até o leito e ficaram observando Lucano, que fazia mais um de seus meticulosos exames. Viram que ele chegava uma vela acesa junto dos olhos do homem e tornava a pesquisar o estado das íris. Viram-no mandar Odílio erguer as mãos, os pés, a cabeça. Lucano procurava reflexos perdidos ou exagerados. Todos estavam praticamente normais, porém o homem torcia-se na cama e gemia. Era inteligente, sabia ler e escrever em 3 idiomas, e fora o secretário de seu senhor. Lucano cruzou os braços nus sobre o peito, contemplou o homem durante um longo momento. Qual é a dor de hoje? Indagou com ar abstraído. Ao lado do ombro dele, o professor judeu inclinava-se, observando tudo bem de perto. Ó Senhor! Gemeu o escravo. Hoje meu crânio está apertado demais para meu cérebro. Meu cérebro está para estourar a sua caixa. Tumor, evidentemente, disse o professor grego com avidez. Lucano sacudiu a cabeça, sem retirar os olhos do escravo. Há mais de um mês ele está aqui e não mostra perda de qualquer faculdade ou sentido, nem epilepsia, nem há o mais leve sinal, mesmo da mínima paralisia, cegueira ou surdez. Os reflexos hoje estão apenas um pouco mais acentuados.
Não se trata de um tumor, que é inexoravelmente progressivo em seu dono. Ele informa que tem sentido esses sintomas já há anos, embora menos agudamente. Não tem tumor, portanto, nem benigno nem maligno. Seu rosto bonito, repleto de comiseração, ternura e simpatia, curvou-se para o escravo que gemia. Tomou uma das mãos dele e imediatamente o gemido cessou, e Odílio prescrutou suplicante o rosto de Lucano. Lucano disse: vou dar-te essência de ópio, não bastante para atordoar-te, mas para aliviar-te as dores. Então farei perguntas. Tenho algo em mente. Parou, depois disse: hoje a pressão arterial dele está perigosamente alta. Há possibilidade de um derrame, sugeriu um dos jovens assistentes. É possível que ele venha a ter um derrame, concordou Lucano, mas não em consequência de qualquer tumor e possivelmente não em consequência de qualquer moléstia do cérebro ou de qualquer parte de seu corpo. Será possível que os derrames pudessem resultar às vezes de causas que não sejam orgânicas? Murmurou ele. Deram ao escravo essência de ópio, que ele engoliu avidamente, sabedor de que aquilo lhe traria alívio. Lucano esperou. Minuto a minuto, os gemidos foram se espaçando, as contrações dos músculos diminuíram visivelmente, e as linhas cavadas de angústia cessaram de se mostrar no rosto fino e inquieto. Odílio sorriu levemente de gratidão, sem retirar os olhos do misericordioso Lucano. Seus olhos começaram a fechar. Vou dormir, murmurou ele. Mas Lucano apertou-lhe fortemente a mão. Ajuda-me, Odílio, para que possas ficar curado, disse ele. Odílio respondeu com um soluço: Senhor, não quero ficar curado, porque então terei de voltar para meu senhor e ser executado. Lucano abriu a boca para dizer algo em consolação e para informar-lhe que já não tinha aquele senhor, mas calou-se. A preocupação em sua mente acentuou-se. Antes de seres condenado, Odílio, quando teu senhor confiava em ti e ainda não havias roubado, tinhas, entretanto, essas terríveis dores. Por favor, abre os olhos e responde-me, não é isso? Os olhos que se fechavam foram se abrindo relutantes. É isso, senhor. Ah, deixa-me dormir. Se ao menos, murmurou ele, eu tivesse a coragem de me matar quando era mais jovem. Ah, falou Lucano excitado. Dize-me, Odílio, há quanto tempo és escravo? Não sei, senhor. Minha lembrança mais remota é de ser muito pequenino e vir para o Egito, trazido por um senhor escravagista, um persa, que me veio vender aqui. Não sei se nasci livre ou escravo. Meu senhor atual é meu dono, desde que eu tinha 3 ou 4 anos, e não sei quem são meus pais. Por que roubaste, Odílio? Teu senhor não era mau para ti, e merecias a sua confiança. Os olhos adormecidos do escravo acenderam-se como um fogo sombrio. Mergulhei as mãos nos cofres dele, pois era homem rico e nem sempre tinha conhecimento da quantia que existia em seus cofres. Para poder fugir, pretendia retirar uma bolsa de ouro. Mas ele mandara o dinheiro naquela manhã para a fortaleza de Alexandria, e só ficara no cofre uma pequena bolsa de prata. Eu não a queria, ainda assim tomei-a. Estando ali, não pude resistir. Por quê? Uma soma tão pequena? Sim, senhor. O escravo ficou silencioso por alguns momentos, e seus olhos expressivos pararam muito abertos, tomados de alguma lembrança profunda e dolorosa. Ainda assim, continuou ele, seria o primeiro passo para a liberdade.
Então, estalou em soluços e lágrimas, com tal intensidade que seu corpo, tiritante, fazia sacudir a cama. Mesmo que eu tivesse roubado ouro, isso não me teria salvo, exclamou ele. Eu teria sido encontrado. Agarrou a mão de Lucano com seus dedos suarentos. Tu não podes entender, Senhor, tu que és homem livre, o que significa ser escravo. Muitos havia naquela casa, com os quais eu falava em liberdade, e eles me sorriam, com sorrisos estranhos e espantados. Não estamos abrigados, alimentados, adequadamente vestidos, não temos os dias santos, e quando particularmente agradamos ao Senhor, não temos recreação e mesmo uma peça de prata? Estamos melhor do que os pobres da cidade, que são livres, mas dormem nas sarjetas ou sob as arcadas, e esmolam seu pão ou morrem de fome. Por que, então, uma liberdade onerosa para morrer como cães? Sim, disse Lucano, sim. O escravo olhou suplicante para ele e viu que havia umidade em seus olhos azuis. Ergueu-se sobre um dos cotovelos, esquecendo-se dos demais que ali estavam. Senhor, agora sei que desejei roubar, porque sabia que seria apanhado e morto, e preferi a morte à escravidão. Podes compreender isso? Sim, disse Lucano. Sim, sim. O escravo tornou a tombar no leito, gemendo novamente. Não me cure, Senhor. Deixa-me morrer aqui, então ficarei livre para sempre. Levou a mão à cabeça, e seus olhos abateram-se nas órbitas, em renovado tormento. Ópio, Senhor, ópio bastante para matar-me imediatamente. Então eu adormecerei profundamente, e nunca mais acordarei, e serei um dos inumeráveis que são livres para sempre. Lucano ergueu sua voz, para que os ouvidos endurecidos do homem o ouvissem. Olhou para os outros médicos, que observavam atentamente tudo. Nesta universidade, precisam de um homem hábil em escrituração e contabilidade e que seja digno de confiança? Perguntou. O escravo abriu os olhos, olhando com a mais completa perplexidade. Os outros médicos franziam as sobrancelhas, tentando compreender. Ele é um escravo, Lucano, disse um egípcio, e não nos pertence, mas a seu senhor. Lucano riu baixinho e sacudiu a cabeça. Pôs a mão no rosto do escravo, como no de um irmão. Não, ele pertencia a meu professor Jacó, que o comprou de seu dono antigo, mas agora pertence-me, e amanhã visitarei o pretor e lhe darei liberdade. O escravo fez um movimento para se levantar e lançou um grito, abafado de estonteada alegria. Atirou os braços ao pescoço de Lucano, depois retirou-os, agarrou a mão do jovem, cobriu-a de beijos. Soluçava e gemia, estava fora de si. Todo seu rosto ardia. Arquejava e atirou-se ao chão. Ali ficou deitado, abraçando os pés de Lucano e apertando a fronte contra eles, alternadamente. Lucano ergueu-o com a maior delicadeza e colocou-o de novo no leito, mas o homem agarrou-se à mão dele, sem a querer largar. Olhava com adoração para o jovem médico. Meus caros colegas, disse Lucano, repito meu oferecimento e o oferecimento de Odílio para vós. Precisais dele? Posso usá-lo imediatamente como meu próprio funcionário, disse Jacó, cujos olhos se tinham enchido de lágrimas. Lucano fingiu duvidar e sacudiu a cabeça. Ah, que coisa triste, disse baixinho. O pobre Odílio está liberto, mas está doente, e quem sabe se vai ficar bom. O enfermo fez de novo menção de se levantar, e o ardor de seu rosto parecia mais brilhante. Senhor, já não estou doente, já não tenho dor de cabeça, que agora está fresca e tranquila. Deixa-me servir-te, suplico-te.
Como ficarás livre pela manhã, estás tacitamente livre agora para planejar teu próprio futuro. E não me deves dizer, deixa-me, falou Lucano com zombeteira severidade. Odílio, cujos olhos estavam em fogo, olhava-o como se olhasse para um anjo. Então sorriu radioso e disse: Senhor, se o médico Jacó deseja meus serviços, ficarei encantado em servi-lo como homem livre. E com o estipêndio que discutiremos, disse o jovem e barbudo judeu. Agora dorme, falou Lucano levantando-se. Quando acordares, Odílio, não terás dor, e a dor jamais voltará. Os médicos riam-se um tanto ao se afastarem, com Lucano entre eles. Um grego disse, divertido: agora estamos privados de um cérebro vivo para estudar. Mas vistes o morto reconduzido à vida, disse Jacó. Vede como dorme ali, com o sorriso de uma criança jubilosa em seu rosto. Porque a liberdade é mais do que a vida para os que são como ele, e que seu nome será legião. Que Deus conceda a todos os homens a graça de serem livres, de forma que eles não pensem na morte como única evasão. Odílio não sofria de qualquer doença do corpo ou do cérebro, disse Lucano respeitosamente aos pragmáticos gregos. Sofria de uma doença da alma e agora está curado. Em vosso racionalismo, vós vos esquecestes de Hipócrates. Fim do capítulo. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada.